Então, primeiro a gente discutindo um pouco aqui sobre conteúdo institucional, eu resolvi chamar assim, né? Porque, na minha opinião, é aquele tipo de conteúdo que a gente vai produzir, que é um conteúdo padrão, é um conteúdo definido, respeitando os objetivos do clube em relação à performance coletiva, setorial, intersetorial, individual da equipe, né? Você produzir e coletar dados independentemente se o treinador naquele momento, a comissão técnica naquele momento vai utilizar ou não, ok? E qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é da gente conseguir entregar indicadores para o clube, conseguir controlar alguns processos e avaliar desenvolvimento para tomar futuras decisões, né? Isso daí é muito mais utilizado, por exemplo, nas categorias de base do que propriamente no profissional. Até pelo contexto, até pela rotina, até pelo calendário, pelas responsabilidades e cobranças. Então, principalmente para quem trabalha com categoria de base, é importante a gente ter isso definido e ter isso muito claro, porque não é somente entregar o conteúdo da comissão, que a gente vai discutir após, mas o conteúdo institucional ele é muito importante até para a gente saber qual o caminho que nós estamos seguindo, tá? Seja, seja ele através de imagens, sejam eles através de conteúdos de relatórios, de planilhas, de apresentações, o que quer que seja, beleza? E o outro tipo de conteúdo que eu separei para a gente discutir aqui em relação à análise pós-jogo, né, é o conteúdo que vai ser direcionado, talvez exclusivamente para o treinador e para a comissão técnica, né? Que, como o Lucas bem disse, né, e colocou ali três exemplos para a gente, cada treinador e cada comissão às vezes vai trabalhar de uma forma, vai confiar em algumas questões específicas, vai preferir situação A do que situação B. Então, às vezes, para a gente conseguir entregar e otimizar o tempo deles acerca daquele processo pós-jogo, a gente precisa ter uma flexibilização e realizar algumas adaptações, talvez, né, dentro de alguns protocolos que são pré-estabelecidos, ou seja, eu tenho meu conteúdo institucional e eu entendendo qual é a ideia de jogo, entendendo qual é o modelo de jogo do treinador ou daquilo que ele prefere, daquilo que ele gosta de receber, eu posso talvez acrescentar algumas coisas naquele protocolo, tá? E produzir um conteúdo ali separado, né? Para que eu consiga, como eu falei, otimizar o tempo do treinador e facilitar a interpretação dele daquilo que aconteceu dentro do jogo, né? Então, a minha ideia é de apresentar alguns aspectos que foram determinantes para a gente ter vantagem ou desvantagem dentro de uma partida. E podem ser aspectos, como eu falei, em relação a números, em relação à imagem, pode ser aspecto em relação à estrutura que foi utilizada, podem ser aspectos, componentes em relação a determinados mecanismos e movimentos que nós utilizamos dentro da partida, tá? Ou alguma circunstância específica ali que aconteceu, alguma variação talvez do adversário que a gente talvez conseguiu neutralizar ou não durante a partida para a gente ter essa vantagem, né? E obviamente, né, o produto final, para mim que é o mais importante, é onde a gente deseja chegar, que é facilitar talvez ali junto com a comissão técnica a criação de conteúdos para apresentação pós-jogo, principalmente para os atletas, né? Então, eu flexibilizo aquele conteúdo institucional que eu tenho e posso acrescentar algo em relação à preferência e à forma de trabalhar do meu treinador, né? Com isso, eu consigo apresentar alguns aspectos que são determinantes, que foram determinantes dentro da partida, né? Que nos geraram vantagem ou algum tipo de desvantagem. E com isso, eu consigo ali talvez acelerar e facilitar a criação de conteúdos de apresentação, né? Seja através de vídeo intersetorial, setorial, coletivo, individual, enfim, tá? Uma outra questão também que a gente precisa estar atento, né, na hora de, de montar um conteúdo de análise pós-jogo, é a gente não esquecer da análise do adversário juntamente com o plano de jogo, né? Então, quando a gente vai construir uma análise pós-jogo,
Como foi dito aqui até mesmo na outra apresentação, Lucas falou sobre o intervalo, então, como ele bem disse, no intervalo você já vai ali, obviamente, até mesmo antes de começar a partida, conhecendo o adversário, sabendo como ele se comporta, quais são as possíveis variações que ele tem. Então, quando a gente vai para uma análise pós-jogo, né, a gente, dentro de uma análise de adversário, a gente contextualiza essas informações, a gente identifica essas vantagens e desvantagens que a gente já pode ter dentro do jogo, dentro daquilo que a gente costuma se propor a fazer, em relação à ideia, modelo, à estrutura, em relação à característica também da nossa equipe, seja ela individual ou coletiva, né? A gente, quando vai entregar uma análise adversária, a gente enfatiza os padrões e sugere possíveis soluções, tá? Mas essa última tomada de decisão fica muito a cargo do treinador. Tem treinador que vai acatar, que vai aceitar e que vai sugerir que vai aceitar uma possível sugestão de solução sua, outros que não. Você simplesmente vai entregar o produto final ali e ele vai tomar as decisões junto com a comissão técnica ou sozinho, né? Quais são esses pontos chaves que são determinantes para a gente ter aquelas vantagens e desvantagens dentro do jogo, aquilo que pode ser determinante para a gente ter ou não o controle da partida, né? E quais são os jogadores de destaque, talvez, em cada fase ali que a gente precisa tomar algum tipo de cuidado, tá? Então, juntamente com essa análise de adversário, que a gente precisa entender muito bem, a gente entender e estar também consciente do plano de jogo que foi planejado, né, para essa partida específica. Então, juntando essa análise de adversário com esse plano de jogo, a gente vai precisar, após isso, naquele conteúdo institucional e da comissão técnica, apresentar indicadores, apresentar situações, componentes que vão descrever, talvez, o que aconteceu dentro dessa partida. Tá, ok? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, é um prazer ter vocês com a gente, curte o vídeo, se não gostar não tem problema, pode dar dislike, não tem problema, a gente tá aí para tudo, mas, porra, comenta, curta, porra, mostra pra gente, interage com a gente para a gente saber o que vocês estão achando, o que vocês estão vivenciando, o que vocês estão procurando dentro do futebol.